O objetivo desse vídeo é que a gente possa conversar um pouco sobre regras de arredondamento. Elas serão úteis quando a gente for fazer, daqui a pouco, operações com algarismos significativos. Vamos acompanhar aqui o nosso material didático. O link para acesso a ele está aqui abaixo na descrição do vídeo. A apostila mostra para a gente 4 regras para se fazer arredondamento de números. São baseadas aqui nessa NBR da ABNT e numa ISO internacional. O que elas mostram para a gente é como atuar com um algarismo que vai ser mantido, levando em consideração como que é o algarismo descartado. Então, a gente sempre vai olhar para o algarismo descartado e pensar, ele é maior do que 5? Menor do que 5? Ele é igual a 5? 5 vai ser o nosso parâmetro. Então, a gente vai ver aqui uma regra para menor do que 5, uma regra para maior do que 5 e duas regras, quando ele é igual a 5. Vamos lá para o nosso quadro que a gente vai entender bem como lidar com esses números. Essa primeira regra ela é bem simples. Ela diz que se o algarismo que for descartado for menor do que 5, deve-se manter o valor do algarismo da frente. Vou dar aqui um exemplo bem simples para a gente poder entender. Supor que eu fiz uma medida, e aí eu obtive o valor 8,312 metros para o tamanho do objeto. E aí, por um motivo qualquer, eu precise fazer uma aproximação para escrever o resultado dessa medida com apenas 2 casas depois da vírgula. A gente vai ver mais para frente, teoria de erros, por que eu deveria fazer esse tipo de aproximação, quando que eu uso uma casa depois da vírgula, quando que eu uso 2 casas depois da vírgula. Mas vamos supor que eu tenha essa demanda aqui agora. O que eu vou fazer? Vou olhar para o algarismo que deve ser descartado. Caso esse 2 ele é menor do que 5, então o que eu devo fazer? Pela regra, devo manter o 1 do jeito que ele está. Logo, o resultado vai ser escrito como simplesmente 8,31 metros. Simples assim, certo? Menor do que 5, mantém o valor do anterior. A segunda regra, ela também é simples. Se o algarismo descartado for maior do que 5, deve-se acrescentar uma unidade no valor do algarismo anterior. Então, vamos pegar aqui outro exemplo, né? Medir uma grandeza, por exemplo, temperatura ambiente. E aí vamos supor que eu obtive lá na tela do termômetro 37,28 graus Celsius. E aí preciso agora escrever essa grandeza. Vamos supor novamente que eu tenho alguma restrição na minha teoria de erros. E aí vou expressar esse resultado agora com apenas uma casa depois da vírgula. O que eu vou fazer? Bom, eu tenho essa demanda de escrever isso com apenas uma casa decimal. Eu vou olhar para o algarismo que vai ser descartado. Nesse caso, ele é maior do que 5. Então, esse 2 aqui da frente deve ser acrescido de uma unidade. Logo, o valor vai ser expresso como 37,3 graus Celsius. Simples assim. O valor que vai ser descartado é maior do que 5, então eu acrescento ao algarismo anterior uma unidade. A regra 3 deve ser analisada junto com a regra 4. Ela expressa o que acontece quando o algarismo que deve ser descartado é igual a 5. Se houver alguma informação depois daquele 5 que será descartado, então deve-se acrescentar uma unidade no valor do algarismo anterior. Vamos supor aqui, então, que eu fiz uma medida de tempo e aí eu obtive o valor 1,17502 segundos. E aí a minha demanda teórica é de escrever esse resultado com apenas 2 casas decimais. Problema. O que eu vou fazer então? Eu tenho que escrever isso com 2 casas decimais.
eu vou olhar para o algarismo que deve ser descartado, caso 5. Como ele é o 5, eu vou olhar para o que tem logo após o 5. Tem alguma informação depois do 5? Algum valor expresso depois daquele 5 ali? Bom, tem. Tem esse 0 e esse 2. O que eu vou fazer, então? Eu vou olhar para esse valor que está antes do 5 e acrescento nele uma unidade. Nesse caso, então, o valor final vai ser 1,18 segundos. Certo? Vamos partir direto para regra 4, para a gente entender quando não há informação depois do 5. O que acontece? A regra 4 eu a expressei nesse esquema que vocês estão vendo. Se o algarismo que deve ser descartado for igual a 5 e depois dele não há nenhuma informação relevante, ou seja, nenhum algarismo ou todos os algarismos são zeros, lembre-se que zeros à direita para a gente agora faz muita diferença, significa um número com mais precisão. O que eu faço então? Eu olho para o algarismo anterior, o que será mantido. Se ele for par, eu mantenho o valor dele. Se for ímpar, eu acrescento uma unidade. Vou pegar aqui um exemplo, uma distância entre dois objetos. Vamos supor que foi aferido o valor de 18,4500 quilômetros. E aí a minha demanda teórica é escrever esse resultado com apenas uma casa decimal. Bom, o que eu tenho que fazer então? Se a minha demanda é escrever esse resultado com apenas uma casa decimal, eu vou olhar para o algarismo que está depois do 4, ele é um 5, e depois do 5 eu não tenho nenhuma informação relevante, são algarismos 0. Bom, então eu vou olhar para o 4 agora. O 4 é par ou o 4 é ímpar? Bom, o 4 é par. Logo, o resultado final será expresso como 18,4 quilômetros. Vamos tomar mais alguns exemplos aqui, a fim de clarear um pouco mais nossa explicação. Supor que agora eu fiz uma medida, novamente de temperatura, e aí eu obtive na tela do termômetro um valor do tipo 37,75 graus Celsius. E aí a minha demanda é escrever esse valor aqui com uma casa decimal. Bom, esse aqui é mais simples que o anterior, né? Eu não tenho informação relevante nenhuma após o 5, então, novamente, o que eu vou fazer é olhar para o valor aqui do algarismo que está antes do 5, nesse caso é o 7, e o 7 é ímpar. Se o 7 é ímpar, então deve ser acrescido a ele uma unidade. Então, o valor arredondado para uma casa depois da vírgula será 37,8 graus Celsius. Bom, para finalizar, eu vou deixar uma dica para vocês que vai ser útil lá no futuro. Vamos supor que eu fiz um experimento real e aí obtive, depois de fazer toda a conta analítica, todas as médias, um valor de comprimento igual, por exemplo, 8,12, 17, 31, 28 metros. E aí eu tenho que escrever, vamos supor, esse resultado com uma precisão de 3 casas decimais. Bom, o que eu vou fazer então? Tem tantos algarismos ali, os que importam para mim são esses daqui, certo? Essa é a precisão que foi pedida pela teoria. O que eu vou olhar é esse algarismo aqui, ó. Minha pergunta é esse número. Ele vai continuar sendo 1 ou ele vai virar 2? Para responder essa pergunta, eu vou olhar para quem está logo depois dele. No caso, é um 7. O 7 ele é maior do que 5. Então, ele vai transformar aquele 1 em 2. Vocês veem que eu nem falei nada sobre o que está depois do 7. Ah, mas e se fosse igual a 5? Igual a 5, eu só vou olhar para cá e ver, tem alguma coisa relevante ali? Ou são zeros? Ou não tem nada? Aqui que mora a dica. Certo? Esses números, para a gente, eles não têm valor nenhum.
eles são algarismos duvidosos. Eles não expressam nenhuma relevância na nossa medida final. Quem importa mesmo é o 1, no nosso caso, e quem está logo depois do 1. E a pergunta é, simples assim, aquele 1 se mantém 1 ou aquele 1 vai ser acrescido de uma unidade? Beleza? Então, quando você obtiver um resultado assim tão grande, não precisa assustar. Você tem que olhar simplesmente para quantas casas eu preciso, qual a precisão do meu instrumento, do meu resultado, perdão, e aí vou olhar para aquele último algarismo que tem relevância para a gente. Joia? Muito obrigado pela atenção de vocês.